Quando preguei sobre a primeira parte do capítulo 6 do livro de 2 Reis, eu prometi que voltaria. Foi logo antes do acampamento, depois no acampamento não estava aqui. No domingo em que preguei, durante o acampamento, tantos de vocês estavam ausentes que estavam no acampamento que a Adriana sugeriu que eu esperasse para concluir a segunda parte desse sermão quando estivessem todos aqui. Eu já introduzi o que precisava, já apresentei com a história para as crianças. Tá? Esse é Eliseu, e só recapitulando, para quem talvez tenha esquecido ou não estivesse aqui, no capítulo 6 nós lemos a história do machado, e ela está presente ali, o autor de 2 Reis botou aquela história ali, porque ele queria dar uma dica do homem que Eliseu havia se tornado. Eliseu recebeu o manto de Elias, e quando perguntado por Deus o que é que ele queria receber, quando perguntado por Elias, em nome de Deus, o que ele queria receber, ele falou, porção dobrada do Espírito. De fato, de forma extraordinária, Deus usou Eliseu em muitas situações, e o autor aqui de 2 Reis narra, que provavelmente foi Jeremias, narra algo extraordinário a respeito de Eliseu, que não faria sentido senão como tipo um atestado. Eu vou contar uma história, e nessa história envolve uma pessoa que se destacava num certo ponto. Aí eu conto uma história de como essa pessoa se destacou nesse ponto, para depois pegar o resto da história e fazer sentido. Então, a história do machado aparece aí para mostrar que Eliseu havia se tornado um homem que tinha profunda confiança de que Deus dava a ele a autoridade necessária para ratificar a sua pregação. E esse é um ponto interessante. Ninguém recebe poder místico para dizer, pelos poderes de Grayskull, quer dizer, isso é coisa de 50 anos atrás, né? Acho que ninguém mais sabe. Ninguém recebe poder místico para dizer, eu tenho a força. Não, sei lá. Deus nos dá poderes sempre relacionados com aquilo que é a nossa missão. E no caso de um profeta do Antigo Testamento, que recebia a revelação direta de Deus, os poderes milagrosos eram um atestado de que, quando eles falavam, não falavam como meros homens. E aí, então, a gente vê a história do machado que eu contei para as crianças. O machado cai na água. Ai, meu Deus, é emprestado. Eliseu vai lá e fala, pega o machado. E o machado flutua. E o jovem auxiliar dele, um treinador de profeta, Eliseu tinha uma escola de profetas, ele estava treinando outros jovens para serem profetas, isso o texto diz claramente, porque chega lá os profetas que ele estava treinando e dizem, nossa casa está muito pequena para todos nós, precisamos de uma casa maior, podemos construir? Ele fala, podemos. Então, isso está lá muito claro. Mas aí começa a história que eu preguei no sermão anterior, onde o rei da Síria resolve que vai invadir Israel, e Deus diz para Eliseu quais são os planos e onde eles vão estar. Aí Eliseu vai lá e diz para o rei de Israel quais são os planos, onde que vai ser o ataque. Israel está preparado, a Síria não consegue pegar Israel de surpresa, sem o elemento de surpresa perde na batalha. Acontece isso 1, 2, 3 vezes, o rei da Síria começa a ficar suspeitando que tem um espião no campo dele, tem alguém dizendo para o rei de Israel o que está acontecendo. E aí alguém diz, não tem espião aqui, nenhum. O que está acontecendo é que Eliseu é um homem de Deus de Israel e ele está contando para o rei todos os seus planos de antecedência. Como se tivesse esses espiões aí, na verdade, tivessem alguém presentes nessa sala o tempo todo, ouvindo o que está sendo planejado. E o texto, o autor, em 2 Reis, coloca como se estivesse ali presente, ouvindo tudo o que está sendo dito. E esse é um lembretezinho, desculpa, é uma tangente, mas eu quero que fique bem claro na sua cabeça, para lembrar que nada existe, nada acontece, de nenhuma conversa sobre política, sobre sua vida, de nenhum ato secreto seu, nem dentro de uma caverna, nem na profundidade do oceano, onde não exista uma outra pessoa presente, testemunhando tudo. Nada. Porque, sim, tinha alguém dentro daquela sala ouvindo todos os planos do rei da Síria. Tinha alguém que conhecia o coração do rei da Síria completamente, e esse é Deus. E no momento que Deus resolve dar a saber a Eliseu tudo o que está acontecendo,
os planos do rei da Síria foram frustrados, e aí Eliseu, então, ajuda a armar uma arapuca, porque o rei da Síria manda algumas pessoas irem atrás de Eliseu e matar Eliseu, porque se conseguir matar Eliseu, ou cooptar Eliseu para trabalhar para ele, ou matar Eliseu, tira vantagem competitiva e numa luta justa ele acha que ele consegue derrotar Israel. Eliseu, então, arma toda uma cilada, ele pega os guardas do rei da Síria que foram mandados para matá-lo, e ele pede a Deus que segue os olhos, ele pede a Deus que abra os olhos do seu servo, do seu moço, para que seu moço veja, e pede a Deus que segue os olhos daqueles guardas. E ele leva esses guardas para o meio da Samaria, onde estava o rei de Israel, no meio do acampamento de Israel, e aí eles abrem os olhos e eles estão cercados. Nesse momento no qual eles estão entregues na mão dos israelitas, é que o rei de Israel diz, e aí, meu pai, devo matá-los todos? E ele diz ao rei de Israel, não, os que você derrubar em batalha, mate, do inimigo combatente. Esses prisioneiros aqui eu não quero que mate, quero que alimente-os e mande-os de volta para o seu rei. Curiosidadezinha, né? Fazendo uma distinção aí, o que você faz no campo de batalha e o que você faz com os seus prisioneiros, né? A gente faz o contrário, né? No campo de batalha, não pode usar arma assim, não pode, não sei. Depois leva, prende todo mundo num salãozão lá em Brasília e trata como se fosse gado e prende todo mundo e, bom, vou parar por aí, porque senão o sangue ferve. Aí o rei faz o que Eliseu disse. Alimenta, faz um banquete para esses homens, e os manda de volta para o rei da Síria. Aí, curiosamente, o texto diz, e o rei da Síria, então, não mais invadiu Israel. Como a explicação de que no capítulo seguinte começa uma nova briga? Eu não creio que foi o mesmo rei da Síria. Porque ele vai nomear agora o rei da Síria que vai sitiar Samaria. Então, eu creio que aquele outro foi freado por um tempo, mas agora surge uma nova situação. Deixa eu começar lendo com vocês aqui. No versículo 24. Agora, lembrem-se, antes, deixa eu ler para vocês aqui o... Não, está certo, no versículo 24. Depois disso, 2 Reis 6, versículo 24. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Ben-Hadad é filho de Hadad, né? Então, você tem a possibilidade de ter até um Ben-Hadad e um filho chamado Ben-Hadad, porque os dois são filhos do Hadad. Um é filho o neto também é um Ben-Hadad, que é o ponto do que pode ter sido aqui. Então, Ben-Hadad, o rei da Síria, resolveu sitiar a Samaria, dessa vez, ao invés de um ataque direto, um estado de cercar e sitiar uma cidade, e era uma técnica para você ganhar uma batalha sem perder muito. Você cercava uma cidade, não deixava entrar comida, não deixava entrar nada, mantimentos, suplementos, nada, e em pouco tempo aquela cidade estava esfomeada, morrendo de fome, e ou eles se rendiam ou ficavam fracos demais para lutar, e você, então, dominava aquela cidade. E ele sitiou a Samaria, onde estava o rei de Israel. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Aí é uma noção do que aconteceu com a economia. É o equivalente, mais ou menos, a uma crise no nosso sistema monetário brasileiro, onde a gente passasse a pagar 5 mil reais por 1 quilo de colchão duro. É algo que a gente não conheça? Primeiro, os mais novos de vocês não conhecem isso no Brasil. Os mais velhos, a gente lembra o que foi a época de superinflação, onde literalmente todo dia no supermercado mudavam os preços. Literalmente os preços eram remarcados todo final de tarde no supermercado.
Mas, em segundo lugar, não precisa nem ir tão longe. O que estava acontecendo na Argentina até alguns meses atrás? Chega a andar com uma mala de dinheiro. E é interessante que aqui o autor, possivelmente Jeremias, está contando o estado de sítio que aconteceu com a Samaria, causou um colapso econômico tão gigantesco que imediatamente veio a fome. E o rei, então, passando pelo muro do seu palácio, ouviu um grito de uma mulher lá embaixo, dizendo: rei, eu preciso da tua justiça. E o rei inicialmente diz: mas como que eu vou te ajudar? Da onde que eu vou tirar? Eu não tenho de onde tirar. Tá bom, fala o que você quer. Ela falou: a minha colega me enganou, eu preciso que o senhor julgue um caso, como rei, dê uma determinação de justiça, porque eu fui enganada. A minha amiga, estávamos passando fome, e a minha amiga me falou: hoje nós matamos meu filho e meu bebê e a gente come, e amanhã a gente mata. Hoje nós matamos o teu bebê e a gente come, e amanhã nós matamos o meu bebê e a gente come. Matamos meu bebê, fizemos o cozido, e no dia seguinte chegou a hora de matar o bebê dela, ela voltou atrás no pacto e não quis fazer. O rei ficou tão horrorizado ao ouvir isso, como cada um de nós ficaria. O rei ficou tão horrorizado quanto a isso, que ele entrou em desespero. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Então, o rei entrou em tamanho desespero que ele rasgou seu manto real. E por baixo do manto real ele estava vestindo roupas de humilhação. Ele estava quebrado, ele estava quebrantado, ele estava se vestindo de panos de saco, que é essa ideia. O rei rasga as suas vestes e o povo todo vê que o rei ali no muro está desesperado. Esse era o momento no qual o rei deveria dizer: Senhor, o Senhor nos salvou uma vez, salva-nos de novo. Deus, de Ti nós dependemos. Que desespero ver o povo que ele amava vivendo desse jeito. Ele parece ser um bom homem, né? Parece, espera um pouco. E aí então o rei disse: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Que Deus me puna e destrua se eu não matar Eliseu. Ora, tem várias razões políticas, geopolíticas, que explicariam essa atitude do rei. É fácil. Da primeira vez Eliseu não salvou? Então por que esse desgraçado não avisou que os sírios estavam vindo de novo? Por que ele deixou que isso acontecesse? Por que ele deixou a gente chegar nesse estado de sítio? Que Deus me puna se eu não cortar a cabeça desse profeta desgraçado. De certa forma, eu quero falar para vocês que são uma nação de reis, profetas e sacerdotes, ou de proto-profetas, proto-reis e proto-sacerdotes, porque Deus está nos fazendo, nos transformando nisso. E eu quero dizer a vocês que muitas vezes o nosso compromisso com a verdade de Deus e a nossa tarefa de comunicar as verdades de Deus vai nos dar momentos de tremenda gratificação. Esse é o bônus de ser profeta do Rei da Verdade. Quando a gente está com a verdade, a gente não é facilmente enganado. Quando a gente está comprometido com Jesus Cristo, que é a verdade, não é fácil nem a gente se auto-enganar. A gente tem uma vantagem, vamos chamar de uma vantagem competitiva em relação ao resto do mundo. É mais fácil ficar de olhos bem abertos, é mais fácil não cair nas arapucas, é mais fácil ter consciência. Mas existe um ônus também em ter um compromisso com a verdade. Porque as mesmas pessoas que vão se beneficiar em certos momentos em que falarmos a verdade, vão se ofender profundamente em outros momentos e vão pedir a nossa cabeça. E essa é a vida de um profeta, amado e ressentido, experimentando grande gratidão da parte daqueles que ouvem e experimentando também os momentos de profundo
não só ressentimento, mas ódio. Que Deus me puna se eu não cortar a cabeça daquele profeta desgraçado. Note que não há nada que Eliseu tenha feito que o tornasse culpado, exceto que dessa vez ele não interviu como da outra vez para impedir que a invasão acontecesse. E dessa vez não era uma invasão que estava acontecendo, era um sitiamento. Mas na cabeça do rei não faz diferença. O mesmo rei que chamou ele de paizinho e que disse para ele: o que eu faço? E agora? Me guia. Tu és um salvador da pátria. Agora odeia e diz: assim me faça Deus o que bem aprouver-se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Eliseu sabia alguma coisa a mais. O texto não nos dá uma informação específica do porquê que Eliseu sabia que tinha alguma coisa a mais acontecendo com o rei. E ele chama o rei de quê? Filho de um homicida. Vocês ouviram o filho do homicida dizendo que vai me tirar a cabeça? Ele não chama de homicida, mas o filho de um homicida dizendo que vai me tirar a cabeça. Ouviram? Outra coisa curiosa é que Deus dá sim a Eliseu saber alguma coisa que os outros não sabiam. Porque ele diz assim: olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Quando chegar o pseudo-mensageiro, o capitão, que assiste o rei na porta para falar comigo, resistam na porta, empurra a porta com o ombro e não deixa ele entrar, porque não é ele que está vindo sozinho. Ele está vindo na frente, mas o rei está junto. Logo atrás está o rei. E eu vou falar com o rei, não com o mensageiro. Segura o mensageiro na porta. Bom, o que acontece aqui? Falava ele ainda com eles quando lhe chegou o mensageiro. Aí aconteceu isso que ele falou. Resistiram na porta. Aí o rei veio. A gente não tem esse detalhe, mas você percebe que foi isso que aconteceu, porque Eliseu falou que ia acontecer, e aí já pula para dizer o que o rei falou. Então deve ter tido todo esse jogo de resistir ali ao mensageiro, e eventualmente deixar entrar o rei, quando o rei chegou junto. Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro, disse o rei, olha o que o rei falou: eis que esse mal vem do Senhor. Isso é muito relevante. A ira física, eu vou cortar a cabeça, só podia ser dirigida contra o profeta. Mas a ira era contra quem? Eis que esse mal vem do Senhor. Eu vou matar o profeta porque ele é o profeta do Senhor. Mas de quem que o rei estava com raiva? Eis que esse mal vem do Senhor. E ser um profeta do rei vivo significa ser o objeto da ira de todos aqueles que odeiam o rei vivo. Ser alguém que anuncia a verdade significa ser o objeto da ira de todos aqueles para quem a verdade é uma luz que atrapalha porque revela a própria sujeira dos que vivem em trevas. Ela é ofensiva. E mais estamos nos preparando para viver num mundo que odeia a verdade. Então se prepare para ser mais e mais odiado no seu papel profético. Mas tem um jeito de não ser. Esquece essa história, comply, faz o que os outros falarem, guarda a verdade só para você e externamente se submete ao espírito desse mundo. Mas nós dois sabemos que nenhum de nós dois vai fazer isso. Não vai. Não vai porque Deus não nos chamou para isso. Deus não nos deu espírito de covardia. Então o rei deixa vazar aqui claramente. Eis que esse mal vem do Senhor. Agora vem a frase que mais me corta o coração.
já não é o suficiente a ira contra Deus. Esse mal vem de Deus, é Deus que está fazendo. Eu estou com raiva de Eliseu porque eu não posso cortar a cabeça de Deus. Mas cortando a cabeça de Eliseu eu já... E o que é essa história com cortar a cabeça, hein? Por que no Apocalipse fala que vai ser exatamente por decapitação que nós vamos ser perseguidos e mortos? É meio inconcebível, né? Você imagina, no mundo de hoje tem jeitos mais humanos de matar os outros. Por que vão reviver guilhotinas? Sei lá, tem uma coisa com cortar a cabeça. Mas depois que o rei diz, eis que esse mal vem do Senhor, ele acrescenta mais uma frase que dá um grau maior de profundidade. Alguém me diz qual é a próxima frase no verso? Eis que esse mal vem do Senhor. Que mais, pois, eu esperaria do Senhor? Deus é mau, o que eu vou esperar dele? Se esse mal vem de Deus, o que eu vou esperar dele? Pior do que a ira contra Deus é duvidar do caráter dele, onde a minha expectativa futura quanto a Deus é negativa também. Deus deixa de ser aquele em quem eu confio, meu forte refúgio e a minha torre. E ele passa a ser não só meu algoz hoje, mas aquele a respeito de quem eu duvido quanto ao amanhã. Por que é que eu vou confiar? Se Deus me fez esse mal, o que mais eu vou esperar dele? Que expectativa eu vou ter? Pensa relacionalmente. É uma coisa você virar para mim e falar, poxa, Davi, você falhou comigo, cara, você me fez o mal. Mas é outra você virar e falar, você falhou comigo, me fez o mal, e eu nunca mais vou esperar nada de você, exceto o mal. É outra coisa, é um grau mais profundo de ira que transforma as coisas. Então disse Eliseu, capítulo 7, versículo 1, então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Eles fizeram o corte aqui, mas o corte não faz parte do texto original, do que eu creio que Jeremias escreveu. A divisão em capítulos ela é para facilitar, às vezes ela facilita. Algumas vezes você jura que quebrou no lugar errado, a narrativa está continuando. Então eu estou passando direto. Então disse Eliseu, então nesse mesmo momento, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Você vai entender porque eu falei que é continuação do ato, porque as mesmas pessoas estão lá ouvindo esse discurso e debatendo. Tá? Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta da Samaria. Bah! Como que pode? Em 24 horas, reverter um estado de uma economia totalmente arrebentada, para dizer... Chico ia dizer que em 24 horas o filé mignon vai estar custando R$5. O que está custando R$5.000 agora. Vai acontecer essa virada. E Eliseu fala, amanhã vai acontecer. Agora vem cá. Olha que interessante. Eliseu foi treinado por Elias. O que Elias fez com a espada com os profetas de Baal? Cortou todos. Eliseu viu tudo isso daí. Não era avesso a isso. Eliseu uma vez viu um bando de jovens que estavam, jovens assim, adolescentes mais velhos, que estavam caçoando dele, dizendo ou sugerindo que ele tinha matado Elias para pegar o manto de profeta. E eles caçoavam dele, dizendo, vai, sobe na carruagem, dizendo que aquela história de que Elias foi levado era uma mentira, de que Eliseu tinha assassinado seu mentor. E Eliseu, irado, porque viu isso como um ataque ao papel profético dele, mandou vir uma ursa que comeu os rapazes, destruiu todos. Literalmente, uma ursa brava foi e destruiu os rapazes. Eliseu mandou vir. Ele não era um molenga. Tá? Mas, nesse momento, Eliseu sabe que o rei quer a cabeça dele. Primeiro, lembra, Eliseu diz, não mate esses homens que eu trouxe aqui. Eu fui esperto, enganei e trouxe, mas não é para matar. Agora, ele sabe que o rei quer a cabeça, ele fala, aquele filho de um assassino me quer a cabeça, mas ele responde calmamente, quieta seu coração aí, rei. Amanhã, para sua surpresa, tudo isso vai acabar e a economia vai estar zerada. Vai estar tudo certinho.
Eu quero voltar lá para o primeiro sermão, mas para quem não pegou o primeiro nessa série de 2, eu te explico. A chave para entender tudo isso que está acontecendo é o evento no qual ele pediu a Deus que abrisse os olhos do seu servo. Dá uma voltada lá. Volta para o capítulo 6, 5. Não, 6 mesmo. No versículo 15, a gente lê que o moço que trabalhava com ele, que estava sendo treinado para ser profeta, se apavorou diante dos soldados do rei da Síria que vieram para pegá-lo. E aí, no versículo 17, orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Esse é o ponto-chave para fazer sentido dessa história inteira. Eliseu teve a coragem que teve e, ao mesmo tempo, a serenidade para enfrentar essas situações, porque ele estava de olhos abertos como profeta do Senhor. E por isso ele não temia. Porque ele sabia que havia um exército de anjos acampado ao redor dele. Ele não temia porque ele sabia que, recebendo a verdade de Deus, ele estaria certo, mesmo quando ele estivesse errado. Ele não temia porque, de olhos bem abertos, ele entendia um sentido transcendente para aquilo que aparentemente podia não fazer sentido no momento. E de olhos bem abertos, ele se encheu não só de coragem, mas de compaixão também. Ele conseguia ter compaixão e entender o que é a cegueira dos outros, porque ele sabia que eles não viam como ele via. Volta agora lá para o que nós estamos vendo, mais para a segunda metade do capítulo 7. Então Eliseu ouviu a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a essas horas mais ou menos, dar-se-á 1 alqueire de flor de farinha por 1 ciclo e 2 de cevada por 1 ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão, cujo braço o rei se apoiava, lembra a história do cara que chegou na porta? Então você vê, é o mesmo diálogo, o rei e o capitão dele. Porém, o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Não, isso é impossível, Eliseu. Pirou. Não tem jeito de em 24 horas mudar uma economia. Não desse jeito. Ainda que abrisse as janelas do céu, não ia mudar o preço no qual se compra ou vende produtos. Disse o profeta: eis que tu o verás com teus olhos, porém, disso não comerás. Você vai ver, mas não vai se beneficiar disso. Para que você acredite que o que eu falei é verdade, porque eu estou falando as verdades de Deus. E aí entra uma história curiosa. Eu não vou detalhar a história, vou contá-la rápido para vocês, de 4 leprosos que estavam morrendo de fome. Eles estavam fora da cidade porque eram leprosos, fora dos muros da cidade, mas quando não havia mais nada para comer, porque tudo tinha sido devastado no exterior dos muros da cidade, eles disseram: se entrarmos para dentro da cidade, nós vamos continuar passando fome, não tem nada para comer lá dentro, nós vamos morrer como os outros e ainda ser rejeitados. Então, vamos para a cidade dos sírios, vamos tentar entrar na cidade dos sírios. Se eles nos aceitarem, viveremos. Se nos rejeitarem, não estamos pior do que já estamos agora. Nós vamos morrer de qualquer jeito, vamos morrer tentando. Faz todo sentido, né? Se morrer, morreremos. Se viver, viveremos. E eles vão para a cidade dos sírios
E quando eles chegam lá, eles descobrem que enquanto estava todo mundo preocupado, Deus estava fazendo as coisas dele. Que Deus fez um barulho como de cavalos e carruagens, acordar os sírios na sua cidade, enquanto o seu exército estava sitiando a Samaria. Então, a força militar está sitiando a Samaria. Ficou um grupo básico, que não consegue defender a cidade sozinha. E eles escutam tamanho barulho de grupos de guerra que eles assumem. O rei de Israel fez algum tipo, ele contratou os mercenários, hititas, os egípcios, ele contratou exércitos mercenários e eles estão vindo atacar a gente. A gente pensa que eles estão todos lá presos na Samaria, onde está o nosso exército, eles vão acabar com a gente aqui dentro. O que eles fizeram? Fugiram. Abandonaram a cidade e fugiram, largando tudo para trás. Só porque ouviram o som e o alarido de guerra como se... E diz a Bíblia que Deus fez com que ouvissem. E eles fugiram e largaram tudo para trás. Esses 4 leprosos entraram na primeira casa, e é gozado, né? Que o autor aí, ele é generoso com a narrativa, em alguns pontos ele é mais generoso com a narrativa, em outros ele pula direto, e eu não consigo deixar de ver uma certa ironia no que ele faz com a narrativa, porque ele diz, esses leprosos entraram na primeira casa, comeram até cansar, saíram, entraram na próxima casa, comeram até cansar, e finalmente, depois que estava todo mundo de pança cheia, um deles falou, não é certo a gente ficar aqui aproveitando isso, e nós nunca vamos conseguir comer tudo aqui mesmo. Por que a gente não avisa o nosso povo lá na Samaria, o povo de Israel, avisa a eles que os sírios fugiram. E aí eles fazem exatamente isso. Eles vão e avisam, o rei fica com medo de ser uma cilada, manda um pequeno grupo que vai e verifica, tudo isso acontece no prazo de horas. Em horas fica constatado que, de fato, a cidade dos sírios estava abandonada, cheia de bens, cheia de comida, todo o estoque deles. E aí, então, o povo de Israel sai às pressas para saquear a cidade dos sírios. Deixa eu pular essa parte. Eu pulei essa parte dos leprosos, eu quero continuar lendo agora. Então, no versículo 9 aqui eles dizem, então disseram um para o outro, não fazemos bem, esse dia é de boas novas e nós nos calamos. Se esperamos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora sim, vamos, pois, e anunciamos a casa do rei. Então eles vão, anunciam na casa do rei, levantou-se o rei de noite e disse a seus servos, lembra, era à tarde, final de tarde, quando eles foram falar com o profeta, com Eliseu. Ele falou no prazo de 24 horas, né? Antes que chegue amanhã no mesmo horário. Então, agora era no mesmo dia, mas de noite, no meio da noite. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos, agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados, por isso saíram do arraial e se esconderam. É uma armadilha, é uma arapuca, não vamos não. Então, um dos seus servos respondeu, tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui do resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Então tomaram os cavalos, foram até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Roupa, todas as coisas. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Versículo 16. Capítulo 7. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por 1 siclo e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Ou seja, de repente tinha comida de sobra e o preço da mercadoria se ajustou num período de 24 horas para um preço normal como prometido. Dera o rei a guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiara. Lembra aqui que o profeta falou para ele? Você vai ver, mas não vai chegar a comer?
Dera o rei a guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiara. Mas o povo o atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo e 1 de flor de farinha por 1 siclo à porta da Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso segundo a sua palavra? E dissera o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta, e ele morreu. Aí, obviamente, a próxima parte da história, a gente não tem nenhum Eliseu aqui na história, mas na próxima parte dessa história de Eliseu, aí aparece um nome diferente, né? Mas eu realmente creio que o autor, e se foi Jeremias intencionalmente, está preparando o povo de Israel para entender que existe sim um bônus em viver desde já como profeta do Deus vivo. Mas existe um ônus também. E muitas vezes o ônus vai nos parecer mais pesado que o bônus. A reação do mundo à verdade vai ser cada vez mais visceral e vai ser contrária. E você vai dizer coisas que são verdades claras da palavra de Deus e o mundo vai te odiar por isso. E o que vai te dar o conforto e o consolo, que vão te permitir não se encher de orgulho quando você estiver vendo o bônus de conhecer a verdade, de falar a verdade. Vai te impedir de cair na jactância, mas ao mesmo tempo vai te confortar, segurar e dar a confiança necessária para que você navegue com serenidade os momentos de ódio e até os momentos quando quiserem te arrancar a cabeça, é ter os olhos bem abertos para entender o que Deus está fazendo, para entender que o Novo Testamento vai nos dizer: se já recebemos em Cristo todas as coisas, Ele vai negar bem algum para nós? Nós já recebemos em Cristo toda garantia da herança e nada nos será negado. Olhos bem abertos eu estou nas mãos do meu Redentor. Fui chamado por Ele para ser como Ele. Eu anuncio a verdade não na expectativa de conseguir convencer os outros, mas porque é a verdade do meu Senhor. Eu exerço misericórdia e fortaleço relacionamentos, não como forma ou estratégia para agradar um ou outro ou para ter benefício, mas porque Deus me mandou ser reflexo do amor dele para esse mundo e conectar as pessoas com Deus e umas com as outras na verdade. Então, profeta e sacerdote. E eu exerço autoridade debaixo do Senhor Jesus Cristo, porque enraizado na verdade dele, movido pelo espírito de amor de verdadeiros sacerdotes, de uma nação de sacerdotes, eu sinto completamente ok em receber de Deus a autoridade para fazer o que precisar fazer. E se Deus mandar fazer flutuar o machado, acho que eu vou tentar fazer flutuar o machado. Se Deus mandar abrir a boca e falar, fala. Mas a confiança vai vir de ter os olhos bem abertos para entender a verdadeira história que está acontecendo. Houve pouco tempo atrás, quando o mundo intelectual e filosófico começou a insistir, não existem mais metanarrativas, a rejeição de todas as metanarrativas. Eu usava bastante o termo para dizer: nós conhecemos a meta-história, a maior história, a grande história, a metanarrativa de todas as metas narrativas.
Deus está preparando para si um povo de propriedade exclusiva, por puro amor dele, e não porque esse povo tem algo especial. E esse povo vai habitar com ele. Ele vai enxugar nossas lágrimas, e ele vai investir em nós autoridade, poder e sabedoria, para que sejamos, debaixo de Cristo, subprofetas, subsacerdotes e subreis. Que Deus os abençoe.